Você já reparou na comemoração da seleção da Noruega nesta Copa? Ficou famosa essa comemoração no mundo inteiro. Os jogadores sentam no gramado em fileiras ali, um atrás dos outros, e alguém deles fica batendo um tambor, e no batimento do tambor, ao som do tambor, todos começam a remar, os braços indo e voltando, em sincronia perfeita ali. Vocês já devem ter visto isso na comemoração dos noruegueses. E fazem isso enquanto o estádio inteiro grita uma palavra, que é row, row, que em norueguês quer dizer rema. Rema é um imperativo de remar, uma ordem para remar. O pessoal está chamando isso aí de remada viking. A imprensa acha bonito demais isso aí. E as redes sociais estão viralizando, até mesmo o parlamento da Noruega parou lá uma sessão da reunião lá do parlamento e eles fizeram aquela remada lá no plenário. Bom, quando eu vi aquilo ali, eu entendi o que estava acontecendo. E eu preciso vir aqui no nosso bate-papo de hoje falar com você sobre isso. Eu enxerguei ali algo que talvez ninguém está enxergando. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você hoje. Porque aquela remada, meu caro amigo, minha cara amiga, meu irmão, minha irmã, não é só uma coreografia divertida, ela é um símbolo. E todo símbolo carrega uma teologia escondida. Nunca se esqueça disso. Às vezes nós subestimamos o valor do simbólico quando todo símbolo carrega uma teologia escondida. Toda cultura, quando comemora, ela está na realidade confessando aquilo em que ela realmente crê. Eu vou mostrar a você aqui com base histórica, filosófica e teológica e também pessoal, porque eu mesmo, eu não sei se você sabe, morei na Noruega ali há algum tempo ali nos anos 90, morei no norte da Noruega. Então não só com argumentos filosóficos, históricos, teológicos, mas também argumentos de quem viveu naquele país. E vou mostrar a você o que com aquilo a Noruega está confessando quando rima. E também vou dizer por que isso diz respeito a você, mesmo que você talvez nunca tenha pisado na Noruega, nem mesmo na Escandinávia, nenhum daqueles países lá, da Islândia, Suécia, Noruega ou Dinamarca. Então fica aqui comigo até o final, nesse nosso bate-papo de hoje, porque eu vou abordar tema muito relevante e o que eu quero nesse bate-papo oferecer a você, em primeiro lugar, é o que entendimento do que aquele gesto representa, segundo os próprios noruegueses. Você sabe, né? Eles dizem com todas as letras que a remada é uma homenagem aos guerreiros vikings que remavam juntos aos seus lá, barcos, aqueles barcos de guerra. E são os drakar, que eles remavam ali nos barcos e no rumo à batalha. Isso acontecia 1000 anos atrás. E um dos criadores da coreografia descreveu exatamente assim. Descreveu a coreografia como uma tribo de remadores indo para a guerra. Não é à toa que a proa daqueles barcos tinha exatamente um dragão entalhado. Você deve ter visto naquela série, ou em alguma imagem da série dos Vikings, visto o Drakkar, que é feito para intimidar, aterrorizar quem está do outro lado da praia esperando ou vendo aquele barco de guerra chegando. E olha aqui uma coisa bastante curiosa que poucos sabem. Essa remada aí cultural, digamos assim, não nasceu nem no futebol, ela nasceu nos shows de metal, heavy metal. Mais especificamente o chamado metal viking, viking metal. E tem algumas bandas que tinham letras nessa modalidade aí que exaltavam os deuses nórdicos como Odin, Thor, exaltava a Valhalla, exaltavam a morte gloriosa em combate, ou seja, aquele gesto que hoje parece uma brincadeira de torcida tem uma raiz. E a raiz é o resgate deliberado da mística pagã nórdica, resgate da estética do guerreiro, da religião da força. Então, vamos mergulhar fundo aqui na questão cultural, porque o que a Noruega está fazendo e o que boa parte do Ocidente está fazendo com ela é uma
coisa que na sociologia nós poderíamos chamar de reencantamento pagão. É a nostalgia de um mundo pré-cristão. O elogio ao mundo pré-cristão, como a série fez. A série pintou o cristão de maneira muito ruim, e a estética e até mesmo a ética que não existe, mas a ética pré-cristã do viking pagã como algo a ser resgatado. Aquela ideia de que o viking era um homem autêntico, livre, forte, viril, não domesticado. E a ideia de que foi o cristianismo que veio supostamente para amansar, enfraquecer, culpar o homem livre, o viking livre. E aqui nós temos que ser bastante honestos, como nós sempre somos nos nossos bate-papos, porque a coisa fica séria. Essa nostalgia aí não é inocente. Ela é a mesma nostalgia que Nietzsche, por exemplo, articulou no século XIX, quando falou da moral dos fortes e moral dos fracos, lá no livro chamado A Genealogia da Moral, um livro que eu estudei bastante quando jovem. Um livro fino, mas que é muito relevante para a leitura do mundo pós-cristão, na ideia nietzschiana de que havia uma moral dos senhores e uma moral dos escravos, e o cristianismo veio para enaltecer a moral dos escravos, que ele chamava também de moral dos fracos. O cristianismo seria um enaltecimento dessa moral. Por isso que ele dizia que o cristianismo foi uma grande catástrofe. Foi a vingança dos fracos contra os fortes, a inversão, segundo ele, que transformou a compaixão em virtude e, ao mesmo tempo, transformou a força em pecado. Então, Nietzsche queria a volta do homem antes da cruz, um homem que não pede perdão, um homem que rema para a batalha sem o mínimo sentimento de culpa. Exatamente esse imaginário que ressurge esteticamente até. O elemento estético é central e menosprezado demais. As igrejas, hoje em dia, por exemplo, abriram mão do elemento estético, muitas das quais movidas por um sentimento correto de evitar a idolatria, mas a dose foi demais. E abriram mão totalmente do elemento estético, quando é importantíssimo o elemento estético para a formulação do pano cultural. E esse movimento que está havendo agora aí, cultural, né, na Copa do Mundo da Remada, sobre a qual nós estamos falando hoje, é um movimento que tem a ver com isso que eu estou falando. E é como eu disse, exatamente, é um imaginário que ressurge esteticamente quando um estádio inteiro rema fingindo ir para a guerra. Eu não estou dizendo que os jogadores, ou os torcedores, ou espectadores, ou que estão nessa remada aí, estão fazendo isso conscientemente. Eu não estou dizendo isso. Que intelectualmente eles têm o conhecimento do que estão promovendo. A maioria não pensa nem nisso. Talvez a quase totalidade não pense nem nisso. Mas eu estou trazendo esse assunto aqui porque os símbolos, meu irmão, minha irmã, os símbolos têm vida própria, viu? Os símbolos falam mesmo quando quem os usa está calado. E aquele símbolo está dizendo assim, sabe? Nós queremos os vikings de novo, nós queremos ser vikings de novo. E o que é isso? Bom, também nós queremos a força de volta. Mas não é só isso. Tem um nó aqui que é construído, nó teológico, que é construído aqui, que precisa ser abordado, e queria que você prestasse bastante atenção nisso. Porque a Noruega que rema é uma Noruega que esqueceu de si mesma. Porque a Noruega real, a Noruega histórica, é uma das nações mais profundamente cristianizadas da história da Europa. Não é por acaso que aqueles países todos têm a cruz na sua bandeira. Não só os países escandinavos, como Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia, mas também os países nórdicos que são a Escandinávia, e também a Finlândia também tem a cruz na bandeira. O cristianismo foi importantíssimo no norte da Europa. E a Noruega, ela é civilizada pelo cristianismo. O padroeiro nacional da Noruega, de acordo com a cosmovisão do romanismo, da Igreja Católica Apostólica Romana, é o Santo Olavo. Quem era o Santo Olavo? O Santo Olavo era um rei que ele era, ele mesmo, um viking que se converteu e deu a vida pela fé, morrendo mártir
foi um mártir na batalha que houve lá na Noruega, na batalha de Stiklestad. O brasão nacional da Noruega, até hoje, é um leão, se você prestar atenção, um leão segurando um machado de batalha. Só que esse machado de batalha aí não era de um viking qualquer, era do Olavo. Não era um machado de um pagão, era um machado de um mártir cristão. Então, do ponto de vista intelectual, cultural, nós percebemos aí até uma ironia dolorosa. Quando aquele estádio rema para o barco viking, ele está remando de volta para antes de Cristo, dentro de um país que só se tornou verdadeiramente nação, que só teve leis, que só teve dignidade humana por causa de Cristo. É como um filho remando para longe de casa, da casa que o cristianismo construiu. É a cultura serrando o galho sobre o qual ela mesma, a cultura, está sentada. É uma autossabotagem silenciosa. E aqui a comparação teológica ela quase que se impõe sozinha. E não deixa de ser, e tenho de vermetizar isso, não deixa de ser devastadora. O paganismo nórdico remava para a guerra. Cristo caminhou para a cruz. O viking, ele buscava o Valhalla. E buscava isso morrendo, matando. Cristo abriu o céu morrendo, perdoando. A remada é o gesto do homem que vai conquistar pela força. A cruz é o gesto de Deus que salva pela entrega. São duas antropologias inteiras, duas visões do que é ser humano se enfrentando naquele gramado e ninguém percebeu. E deixe-me lhe fazer uma pergunta aqui que incomoda. Repare na palavra que eles gritam. Já falei aqui que é row, que é rema, a ordem, o imperativo do verbo. Uma ordem, um comando do capitão do barco de guerra para aqueles que são os remadores. E o cristianismo, meu caro, também tem uma imagem de barco. A igreja se descreveu como uma nave, um barco. A palavra nave, aliás, que a gente refere ao lugar onde as pessoas se reúnem para o culto, chama a nave da igreja. A palavra nave vem de navio. Mas repare aqui numa diferença abissal entre esses dois barcos, o barco da nave, que é a igreja, e o barco viking. Porque no barco viking, um homem rema com a própria força, movido pelo tambor rumo à conquista e à pilhagem. É o barco do esforço humano, do músculo, da vontade de poder. No barco da igreja, quem conduz não é a força do remador, é o vento do espírito, é a vela, é a graça. Lembre do episódio aqui do Evangelho, quando os discípulos remavam contra a tempestade, exaustos, e não chegavam a lugar nenhum, você se lembra? E Cristo caminha sobre as águas, entra no barco e o vento ali, a tempestade cessa. A mensagem de uma clareza brutal. Você pode remar a vida inteira com sua própria força e não sair do lugar. A paz não vem da remada, a paz vem de quem entra no barco. É por isso que a remada como símbolo é tão sedutora e tão triste ao mesmo tempo. Ela é sedutora porque toca uma verdade real. O ser humano foi feito para agir, para lutar, para pertencer a uma tribo e para ter uma causa maior que ele próprio, que ele mesmo. E isso é legítimo, isso é bonito, isso é incentivado, isso é profundamente humano. O problema não é remar. O problema é remar para onde? O problema é para onde você está remando. É a direção para onde você está remando. O viking, ele remava para saquear. O viking remava para matar, para saquear. O cristão, ele navega para servir. A mesma energia, o mesmo vigor, a mesma virilidade, mas redimida, apontada para o alto, colocada a serviço do amor e não da conquista. O cristianismo nunca aboliu a força do viking, viu? Preste muita atenção no que eu estou dizendo. Nunca aboliu. Estou cansado de falar contra o que o Ocidente está fazendo na desmasculinização do homem. O cristianismo genuíno não é para abolir a força do viking.
Preste atenção, porque isso aqui é o coração, o centro, o epicentro de tudo que eu quero dizer para você no bate-papo de hoje. O cristianismo não castrou o guerreiro, ele converteu o guerreiro. Ele pegou aquele mesmo homem que remava para a batalha e disse a ele: Olha, a sua coragem é importantíssima, é central, nunca a abandone. Mas eu vou mostrar uma batalha muito maior que você nunca viu, na qual você deve se envolver.